Hoje a gente vai mergulhar em algo assim, bem inesperado. Vamos explorar os escritos secretos de um padre católico, lá do século XVIII, que, olha só, no fim da vida, se revelou um ateu convicto e um crítico feroz de tudo aquilo que ele pregava. Pois é. É uma figura que realmente intriga, né? Estamos falando do Jean Meslier e do famoso testamento dele. Um manuscrito que era quase uma bomba, né? Circulou escondido por décadas. Exato. Nossa conversa aqui vai, então, se basear em partes dessa obra para entender as ideias desse pensador tão surpreendente. Quem foi ele e o que leva um padre, né, a denunciar a religião, a monarquia, até Deus com tanta veemência. É fascinante porque ele meio que vira de cabeça para baixo o que a gente pensa sobre a história das ideias, né? Pensa bem, um pároco de aldeia, simples, isolado lá na França, rural, Sim. formulando críticas tão radicais, tão à frente do tempo dele, muito antes do iluminismo explodir lá em Paris. É quase um paradoxo essa figura. O testamento foi, como você disse, uma bomba relógio intelectual mesmo, preparada para explodir só depois da morte dele. Certo, então vamos situar melhor quem foi esse homem. Jean Meslier. Viveu entre 1664 e 1729. Foi padre em paróquias pequenas, rurais, Étrepine e Balavelis. Uma vida que, por fora, parecia comum, né? Aquela rotina religiosa. Parecia, né? Mas por dentro, Nossa. uma revolta imensa, silenciosa. Ele passou anos escrevendo o testamento em segredo. E não era só um desabafo, era um ataque, assim, super bem argumentado, contra a religião e contra toda forma de tirania, seja política, social. E ele se preparou para isso, né? Sim, ele fez cópias detalhadas, deixou instruções claras para só abrirem depois que ele morresse. Ele queria garantir que as ideias dele, que eram perigosíssimas para a época, claro, sobrevivessem. E sobreviveram. Causaram um rebuliço danado, né? Cópias manuscritas circulavam escondidas, valiam uma grana. Com certeza. Até o Voltaire, que já era um crítico conhecido da igreja, conseguiu uma cópia. Mas ele publicou uma versão meio filtrada, não foi? Exatamente isso. O Voltaire foi estratégico, usou o Meslier para a própria luta dele. Ele cortou as partes mais radicais, o ateísmo direto do Meslier, as ideias que hoje a gente poderia chamar de comunismo libertário. Ah, entendi. Ele deixou só o anticlericalismo, que era o que servia para a agenda dele naquele momento. Isso ajudou a espalhar o nome do Meslier, claro, mas escondeu a profundidade real do pensamento original, sabe? Então a versão completa, sem cortes, demorou para aparecer. Muito. Só em 1864 que saiu uma edição autêntica, baseada nos manuscritos originais. E aí sim, o texto completo mostra um pensador de uma modernidade chocante. Tem estudiosos tipo Michel Onfray que dizem que ele foi o verdadeiro pioneiro do materialismo francês. Materialismo? Aquela ideia de que tudo é matéria? Isso, sem precisar de Deus, nem de alma. A ideia de que tudo se explica pela matéria. E ele teria pensado nisso antes mesmo de figuras famosas do iluminismo, como Lametrie, Diderot, ou Bach. E o mais incrível, ele desenvolveu tudo isso, essa filosofia complexa, ética, política, sozinho, isolado lá no campo. Impressionante mesmo. Ok, vamos fundo na crítica dele. Começando pela religião. Para Meslier, qual era o problema central ali? De onde vinha o mal, o sofrimento do povo, na visão dele? Olha, ele era direto ao ponto. A religião, na essência, é uma invenção política, uma ferramenta, criada por quem ele chamava de políticos astutos e mantida por impostores, o clero, em parceria com os soberanos, os reis, a nobreza. E para quê? Qual o objetivo? Manter o povo quieto, dócil, ignorante e resignado com o próprio sofrimento. A religião ensinava o povo a aceitar a miséria aqui na terra, né, prometendo uma recompensa lá no céu, que para Meslier era pura ilusão. Ele usava umas palavras fortes, né? Chamava a religião de mistério de iniquidade e descrevia como os padres e os nobres viviam bem, no luxo, uma mina de ouro, ele dizia. Exato. Tudo às custas do trabalho pesado do povo pobre que só geme sobre o fardo.
Ele até cita um outro autor da época, o de La Bruyère, que comparava os nobres a lobos vorazes devorando o povo. É uma imagem... nossa! Fortíssima. Meslier via ali uma aliança muito clara, quase uma simbiose, sabe? Entre o poder político e o religioso. Os reis e nobres usavam a aura divina que a religião dava para legitimar o poder deles e exigir obediência cega. E o clero? O clero usava a piedade, a promessa de bens espirituais que não existiam, para tirar dinheiro, bens materiais do povo. Era um sistema onde um ajudava o outro, né? Tudo sustentado pela ignorância e pela superstição que a própria religião ajudava a manter. Dá para dizer que ele via a igreja e o Estado como, sei lá, duas cabeças do mesmo monstro se alimentando do sofrimento do povo. Entendi essa parte da estrutura. Mas e a fé em si? A crença individual, ele também atacava isso? Sim, e de um jeito demolidor. Para Meslier, fé e razão eram completamente opostas, irreconciliáveis. A fé era a crença cega, um princípio de erros, ilusões e imposturas. Ele até tira sarro daquela definição clássica da Bíblia de Hebreus que diz que fé é crer no invisível, no inacreditável. E tinha consequências práticas, né? Piores ainda. Ele argumentava que essa fé cega era a raiz de conflitos sem fim, porque cada religião se acha a única verdadeira, né? Aí isso leva, claro, à intolerância, à perseguição, às guerras santas. Faz sentido. E sobre os milagres, que muitas religiões usam como prova de que são divinas. É um ponto importante para muita gente. Como Meslier via isso? Nos milagres ele foi bem metódico. Ele desmonta essa ideia de milagre como prova divina usando vários argumentos lógicos. Primeiro, ele diz que supostos milagres podem ser usados para provar tanto mentiras quanto verdades. E usa exemplos da própria Bíblia. Como assim? Os mágicos lá do faraó, que imitaram os milagres de Moisés. Ou Simão o Mago, lá nos Atos dos Apóstolos. Ele menciona até milagres pagãos que o poeta Ovídio contava. Quer dizer, se milagre acontece em tanto contexto diferente, como pode ser prova de uma única verdade religiosa? Bom ponto. Depois, ele questiona a confiança nas fontes. Os textos antigos que contam esses milagres são confiáveis? Ele diz que não. São incertos, cheios de contradição e provavelmente foram mexidos, corrompidos, talvez até inventados ao longo do tempo. Ele cita até São Jerônimo, um nome importante da igreja, que traduziu a Bíblia Vulgata. Sim. E que admitiu que já existiam corrupções nas escrituras na época dele. Se nem as fontes são seguras, como confiar nesses relatos tão extraordinários? É um argumento forte contra a confiabilidade histórica. E tem mais um, talvez o mais forte dele, que é o lógico-teológico. Se Deus fosse mesmo onipotente e infinitamente bom, como as religiões dizem, por que os milagres que são contados são tão pontuais? Às vezes até meio bobos ou cruéis. Tipo, parar o sol para Josué poder matar mais inimigos. Ou alimentar só um povo no deserto. Por que não usar esse poder infinito para fazer milagres que realmente aliviassem o sofrimento humano de forma geral? Acabar com doença, com fome, com desastre natural. A natureza dos milagres que se conta, para Meslier, não batia com a imagem de um Deus perfeito. entendi. E essa mesma lógica ele aplicava para as visões, revelações divinas que santos e profetas dizem ter tido. Com certeza, ele descartava tudo isso como sonhos absurdos, alucinações ou, pior, invenções para enganar o povo crédulo. Ele perguntava por que um Deus todo-poderoso ia escolher se comunicar de um jeito tão esquisito, secreto, por meio de sonhos, visões particulares. Por que não se mostrar claramente para todo mundo? Questionamentos direitos. E ele criticava também a ideia de um Deus infinitamente bom que escolhe um povo só, os judeus, no Antigo Testamento, e deixa os outros de lado. Ou que manda fazer rituais bárbaros, tipo sacrificar animais inocentes. E ele analisou as grandes promessas feitas aos patriarcas, terra prometida, vinda do Messias, e concluiu de forma bem rigorosa que elas nunca se cumpriram do jeito que foram prometidas.
Tudo isso só reforçava a ideia dele de que a base da religião era frágil, cheia de contradição. Então, essa crítica toda à religião, à fé, levou ele ao passo mais radical de todos: negar a própria existência de Deus, o ateísmo. Como ele defendia isso numa época tão perigosa para esse tipo de ideia? Exato. Ele não era só um deísta, alguém que acredita num criador, mas não na religião organizada. Não. Ele era ateu e materialista mesmo, até o fim. E a argumentação dele era, nossa, surpreendentemente moderna. Ele dizia que a matéria é eterna, não foi criada. Eterna? Sim, e que ela tem nela mesma a capacidade de se mover, de se organizar. Tudo que existe no universo, estrelas, planetas, a vida, até o pensamento humano, surge das leis naturais da matéria, em movimento das combinações dela. Não precisa de um criador de fora, de uma força divina para intervir. Mas e aquele argumento clássico do design inteligente? A ideia de que a ordem, a complexidade do universo provam que existe um criador, um arquiteto divino. Muita gente ainda usa isso hoje. O Meslier vira esse argumento de ponta cabeça. Para ele, justamente, a existência de falhas, de imperfeições, de desordem, sofrimento, maldade no mundo é a prova de que o universo não foi criado por um ser perfeito, infinitamente bom, sábio e poderoso. Como assim? Ele inverte. Ele diz, se um Deus perfeito existisse, as obras dele seriam perfeitas também, certo? Mas o mundo real está cheio de desastre, doença horrível, injustiça social, crueldade. Para ele, tudo isso aponta para causas naturais, cegas, indiferentes, não para uma providência divina, boazinha, controlando tudo. O mal no mundo, para Meslier, refuta a existência desse Deus perfeito. Que inversão de lógica. Fascinante. E a alma humana? Se não tem Deus, o que acontece com a consciência, o pensamento? Existe alma imortal? Ele rejeita totalmente essa ideia. Alma espiritual, imaterial, imortal, separada do corpo, nada disso. Para Meslier, pensar, sentir, desejar, tudo isso são modificações da matéria. São funções complexas que surgem do corpo vivo, principalmente do cérebro. E ele dava exemplos práticos disso. Sim, exemplos bem concretos. Como uma doença ou uma lesão no cérebro pode mudar completamente a personalidade de alguém, a memória, a própria consciência. Isso mostrava, para ele, que o pensamento depende totalmente da estrutura física do corpo. A alma não sobrevive à morte do corpo porque a alma é uma função do corpo vivo. Quando o corpo morre, essas funções acabam. Ponto final. E é interessante que ele não parava nos humanos, né? Ele criticava o Descartes sobre os animais. Sim. E isso é muito notável para a época. Ele criticava duramente o René Descartes, que era super influente, por dizer que os animais eram só máquinas, autômatos, sem sentimentos, sem consciência. Meslier achava isso um absurdo. Ele via diferente. Totalmente. Apontava para as evidências claras de que os animais sentem, têm emoções, até inteligência. Ele defendia que existe uma continuidade entre humanos e outros animais. E ele tinha uma compaixão genuína pelo sofrimento animal. Dizem até que ele não suportava ver açougues, que o cheiro de sangue fazia ele passar mal. Uma sensibilidade bem rara naquele tempo. Então, essa rejeição toda da autoridade divina, da alma imortal, teve impacto direto em como ele via a sociedade. O poder aqui na Terra, imagino eu. A crítica não ficou só na teologia, né? De jeito nenhum. A filosofia dele era um bloco só, tudo conectado. A crítica à religião estava totalmente ligada a uma crítica social e política igualmente radical. Se não tem Deus para justificar a hierarquia e a desigualdade, então a ordem social da época era ilegítima. Ponto. E o que ele propunha? Ele denunciava a desigualdade social como a fonte principal do sofrimento humano. Argumentava que todo mundo é igual por natureza e por isso devia compartilhar os bens da terra que não são de ninguém em particular. Ele propôs o que a gente pode chamar de um comunismo primitivo. Comunidades onde as pessoas trabalhariam juntas e usariam os frutos do trabalho em comum. E ele chegou a dar um exemplo meio curioso para isso, né? Sim, a ironia. Ele mencionou os monges.
Disse que eles viviam bem em comunidade, dividindo os bens. Claro, ele criticava os monges por serem ociosos, por viverem do trabalho dos outros, mas ele usou o modelo comunitário deles como prova de que era possível viver em comum sem propriedade privada. E que seria até bom desde que fosse uma comunidade produtiva, igualitária. E quem eram os alvos principais da crítica política dele? Os opressores, na visão do Meslier. Todos os pilares do antigo regime, né? Aquele sistema político e social da França antes da Revolução. Ele via a nobreza como descendente de ladrões, de tiranos violentos que tinham tomado a terra e o poder na base da força bruta séculos atrás. E os reis? Condenava a tirania dos reis, as guerras deles, que eram inúteis e caríssimas, os impostos absurdos que esmagavam os camponeses pobres só para sustentar o luxo da corte e do clero. E, claro, voltava a bater na tecla da ociosidade parasitária do clero e dos monges, que viviam gordos e macios, como ele dizia, explorando a fé e o trabalho dos outros. E essa crítica toda, ela não ficou só no papel, nas palavras. Aqui a coisa realmente esquenta, né? Ele chegou a incitar a revolta. A violência. Sim, e de um jeito chocante, explícito, violento mesmo. Parece que toda a revolta que ele segurou por décadas enquanto era padre explodiu nas páginas finais do testamento. Ele lamenta não ter a força do Hércules para esmagar todos os monstros tiranos do mundo. Nossa. E aí vem a parte mais famosa e mais brutal da obra toda, onde ele expressa um desejo, assim, visceral, quase inimaginável para um padre. Ele diz que queria que todos os grandes da terra e todos os nobres fossem enforcados e estrangulados com as tripas dos padres. Uau! Essa imagem é incrivelmente violenta. Pesada. Mesmo para uma época que já era brutal, né? É uma linguagem de insurreição total, um chamado para revolução violenta contra toda aquela estrutura de opressão que ele enxergava na aliança entre a igreja e o Estado, sem meias palavras. É a expressão máxima da rejeição dele a todo o sistema em que ele viveu e serviu, né? Que figura complexa. Então, só para a gente recapitular, Jean Meslier, um padre católico que, em segredo, era um ateu materialista convicto, um crítico implacável da religião como ferramenta de controle e da tirania política, defensor de uma sociedade igualitária, meio comunista, nos termos dele, e que terminou a obra magna com um chamado para uma revolução sangrenta. Realmente, uma figura única na história das ideias. Sem dúvida nenhuma. Ele personifica um tipo de iluminismo muito radical, sabe? Que não nasceu nos salões elegantes de Paris, nos debates filosóficos, nasceu na solidão do campo, na observação direta da miséria, da hipocrisia. A obra dele desafiou a fé, a autoridade, as estruturas sociais de um jeito tão profundo que continuou sendo perigosa por séculos. E, de certa forma, essa análise dele sobre a aliança entre poder, riqueza e dogma ainda faz a gente pensar hoje, né? E deixa uma pergunta no ar, né? Uma reflexão. O que será que leva alguém tão dentro de uma estrutura de poder e crença, como era a Igreja Católica naquela época, a desenvolver uma crítica tão devastadora contra ela, arriscando tudo, mesmo que só depois de morto? E como a gente pode entender, na mesma pessoa, essa convivência de uma compaixão que parece genuína pelos pobres, pelos animais, com essa violência extrema, quase física da retórica revolucionária dele no final? É o grande paradoxo de Meslier, né? Pois é. Uma análise profunda dos escritos, no mínimo surpreendentes, deixados por Jean Meslier. Até a próxima.